Diretrizes para a realização de um sistema de pesagem. Normas para a correta instalação dos componentes, células de carga e acessórios de montagem, indicadores de peso e transmissores de peso. Montagem das células de carga, planeidade e não deformabilidade da superfície de apoio, conformidade com as cotas de suporte e do sentido da carga, uso de células de carga single point. Verifique se os planos de apoio das células de carga são paralelos. Use acessórios de montagem adequados para compensar qualquer leve variação de não paralelismo dos planos de suporte. As superfícies de suporte devem ser suficientemente rígidas, teoricamente indeformáveis. Para as células de carga tipo shear beam, flexão, single point, é necessário respeitar a cota de suporte indicada na folha de dados. Preste atenção no sentido da carga indicado na folha de dados ou no corpo da célula. Este deve ser orientado na mesma direção que a força aplicada. Por razões de segurança, é melhor usar as células de carga a um máximo de 70% a 80% da sua capacidade nominal. Em caso de pesagem de estruturas com 4 suportes, levar em conta que a carga não será distribuída de maneira uniforme sobre os mesmos e que 85% a 90% da carga aplicada será descarregada em somente 3 suportes. As células de carga single point e para plataformas podem pesar corretamente dentro de uma área declarada na folha de dados. Por exemplo, usando uma célula garantida para uma área de 400 por 400 mm, podemos ter certeza que, aplicando uma força-peso em qualquer ponto de uma estrutura destas dimensões, a detecção será correta. Instalando uma estrutura de dimensões maiores que a indicada na folha de dados ou aplicando um objeto que sai da estrutura pode danificar a célula de carga single point e, em qualquer caso, você obtém um valor de peso incorreto. Vinculações mecânicas, possíveis atritos, presença de tubagens. Um sistema de pesagem é tanto mais exato quanto mais livre de atrito a estrutura pesada estiver. Na presença de tubagens, antes de fixar o tubo à estrutura pesada, verifique se o mesmo está próximo e no eixo com o bocal ao qual deve ser fixado. Os atritos podem ser limitados usando tubos flexíveis e juntas elásticas ou com entrada livre com proteção de borracha, por exemplo, tipo Foley. Alternativamente, coloque o primeiro suporte de fixação na seção horizontal o mais distante possível da estrutura pesada, no mínimo 40 vezes o diâmetro do tubo. Para verificar a correta instalação mecânica do sistema de pesagem, é necessário zerar o indicador de peso, aplicar uma força no sistema, removê-la. O indicador terá que voltar perfeitamente a zero. No caso de um sistema de pesagem com várias células de carga, repita esta operação em cada célula. Com o sistema carregado, os valores de peso serão semelhantes em cada célula. Com o sistema descarregado, indicarão zero. Conectando várias células em paralelo. Para conectar várias células de carga em paralelo, use uma caixa de junção estanque com bloco de terminais adequado ou um transmissor multicanal na caixa. Os cabos de entrada e saída da caixa ou do transmissor multicanal requerem a instalação de prensa-cabos. Os cabos de extensão usados para a conexão devem estar blindados. Recomenda-se o uso de um cabo de 6 fios com gerenciamento de referência sentido, capaz de compensar a queda de tensão devido à distância entre os aparelhos. Se possível, deve ser inserido isoladamente no duto e colocado o mais afastado possível dos cabos de força. Usando cabos de conexão de 4 condutores, use uma seção mínima de 1 mm² e, de preferência, não mais de 300 metros de comprimento. Eletrosoldagem.
É recomendado não soldar com células de carga já montadas. Se isso for inevitável, posicione o grampo de massa da máquina de solda o mais próximo possível do ponto onde pretende soldar, de maneira a evitar que a corrente passe através do corpo da célula e a danifique. Orientação de vinculações, presença de vento, choques, vibrações, forças horizontais, possível capotamento. Estão disponíveis vários acessórios de montagem. Sua finalidade é obter a correta aplicação da célula de carga e a máxima confiabilidade e precisão. Compatível com as conexões mecânicas, elétricas e pneumáticas presentes na estrutura a ser pesada. Nos sistemas com várias células, é recomendado posicionar as vinculações de modo que elas sejam capazes de neutralizar as eventuais forças laterais. O projetista do sistema deve avaliar se os acessórios de montagem padrão são suficientes para a finalidade ou se medidas adicionais devem ser tomadas de acordo com choques e vibrações, força do vento, classificação sísmica da área de instalação, consistência da base de suporte. A realização de vinculações capazes de neutralizar forças horizontais permite que as células de carga trabalhem corretamente, evitando assim sofrer tensões potencialmente prejudiciais. A realização de vinculações anti-capotamento é indicada em sistemas de pesagem em silos, tanques ou estruturas colocadas ao ar livre e sujeitas à potencial força do vento, terremotos, choques acidentais com máquinas em operação e outras situações similares. Pesagem de silos e tanques. Estruturas com pés. Se o sistema de pesagem for aplicado em estruturas com pés ou em silos, é necessário verificar sempre se os suportes estejam conectados uns aos outros. Caso não estejam, conecte-os adequadamente. Cargas eletrostáticas. Aterramento da estrutura pesada. As cargas eletrostáticas têm o potencial de danificar as células de carga. Por este motivo, recomenda-se conectar, por meio de um condutor de cobre de seção adequada, a placa superior de suporte de cada célula individual com a placa inferior correspondente. Em seguida, conecte todas as placas inferiores e conduzindo-as para a mesma rede de terra. Desta maneira, as cargas eletrostáticas são descarregadas na terra sem atravessar e sem danificar as células de carga. Realizando um sistema de aterramento correto exclui a possibilidade de danos futuros às células e ao instrumento conectado a elas. É absolutamente proibido realizar a continuidade do sistema de aterramento através das partes metálicas da estrutura pesada. Normas para a correta instalação da instrumentação eletrônica, indicadores de peso e transmissores de peso. O cabo das células de carga deve ser autônomo e não deve passar em dutos com outros cabos. É recomendado conectá-lo diretamente ao indicador de peso ou transmissor de peso sem interrupções e sem blocos de terminais de suporte. É recomendado evitar a instalação dos equipamentos eletrônicos em um gabinete contendo inversores. Se for inevitável, instale filtros apropriados e interponha placas de separação entre os inversores. Caso você precise energizar os equipamentos com 230 volts de corrente alternada, é necessário usar um transformador 380-230. Evite usar uma das fases da rede com 380 e o neutro. O responsável pelo painel elétrico deve preparar e instalar todas as proteções elétricas necessárias para o sistema. É aconselhável manter sempre os aparelhos energizados para evitar a formação de condensação.